Oh, pois bem, pois bem, pois bem. Eu posso sentar aqui, pois bem? Oh, está um espelho? Não, não é um espelho. Como se chama isto? Oh, um celular? Oh, interessante. E onde estão os pequeninos para contar para eles o que eu vivi? O quê? Ah, eu tenho que contar dentro desta caixinha e eles vão ver em qualquer lugar? Que invenção maravilhosa, hein? Que isso, professor André? É muito chique. Ora, pois, nunca vi isso na minha época. Olá, meus... Como fala? Ah, sim. Olá, meus pequenos guapos, crianças, né? Eles estudam? Ah, sim, é para a escola, ora, pois. Olá, crianças do terceiro ano. Vocês não devem imaginar quem está falando para vocês, né, mas eu vim diretamente do túnel do tempo para contar para vocês a minha história. Sim, ora, pois, todos me conhecem, sabem que eu sou um grande navegador. Viajei, descobrir, né, por exemplo, o país que vocês vivem aqui, o Brasil. Isto mesmo. Olha minha foto. Já descobriram quem eu sou, ora, pois? Ainda não? Eu sou Pedro Álvares Cabral, o grande descobridor do Brasil. Isto. E eu estou aqui hoje para contar para vocês sobre as grandes navegações, que é um momento da história muito importante, não é mesmo? Pois bem, eu queria falar para vocês que antigamente, né, não existiam essas coisas que eu vejo por aqui, voando do céu, aviões, carros, né, a combustível. Muito interessante como que o mundo se moderniza através do tempo. Ora, pois, eu estou encantado. Antigamente, nós navegávamos em caravelas, que são estes barcos aqui que a professora vai colocar, mas eu não estou vendo. Ora, pois, é muita modernidade. Nós embarcávamos nessas caravelas e viajávamos a fim de desbravar novas terras. O continente europeu, os reinos da Europa estavam numa disputa ferrenha. Isso. Estavam naquela questão de quanto mais terras cada reino tivesse, mais poder, poderia também comercializar com outros povos. E assim surgiu o período da história chamado as Grandes Navegações. Isso. Principalmente entre os reinos de Portugal e de Espanha. A briga entre esses dois reinos começaram nesse período. Um querendo provar para o outro que a sua frota de caravelas, de navios, era mais poderosa, que os seus marinheiros e tripulantes eram mais experientes para desbravar outros povos. Isto mesmo. E eu, como um belo navegador, ora pois, participei desta frota que saiu de Portugal e que chegou aqui nas terras do Brasil, no lindo Brasil. Pois bem, mas antes de falar da minha saga pessoal, eu gostaria de falar para vocês os motivos das grandes navegações, né? Como eu já falei agora para vocês, que as grandes navegações, elas aconteceram primeiramente porque os países queriam demonstrar o seu poder entre eles. Vocês vão observar na história que desde muito tempo, países, reinos sempre travam estas guerras, essas batalhas, para, ora pois, mostrar quem é melhor que quem, mais poderoso que quem. E naquela época não existia essas modernidades, geladeiras, né, como eu vejo hoje, tanta variedade de remédios, né, até injeção. Pois bem, e uma coisa, parece que a professora Andréia já explicou para vocês, é sobre as especiarias. As navegações começaram, né, com a busca das especiarias, como estão aqui, o cravo, a canela, né, o gengibre, porcelana, tecidos, perfumes, isso, que não se encontravam na Europa. Existia muito, era no continente africano e na Ásia. Pois bem, as especiarias eram usadas para diversos objetivos. Elas eram usadas para a fabricação de remédios, como vocês estão vendo, e algumas especiarias também eram usadas para conservar os alimentos, já que não existia geladeira, os alimentos apodreciam muito rápido. Vocês estão vendo aí a canela era usada, você colocava canela nas comidas e nos biscoitos para que não azedassem ou estragassem rapidamente. Isso. Mas com o tempo, os povos europeus descobriram que também nessas terras, além de especiarias, poderiam existir tesouros.
E foi isso que motivou a corrida das grandes navegações. Ora pois. Mas como não é tudo só sucesso a mim, eu tenho que falar de alguns rivais que chegaram a algumas terras primeiro que eu. Mas, ora pois, eu sim, Pedro Álvares Cabral, sim, sou o mais bonito, o mais importante de todos eles. Oh, vocês não concordam? Oh, ora pois, vocês têm que concordar, não é mesmo? Pois bem, eu vou falar primeiro dos grandes navegadores que chegaram em alguns continentes antes de mim. Esse cachorro é bravo? Oh, eu tenho medo. Para com isso, Bechana. Ele é muito peludo, né? Mas voltando à aula, então, vamos falar agora de um grande navegador que existiu há muito tempo atrás. E vocês vão ler sobre ele também no livro, né? Parece que o livro de vocês tem uma biografia, uma pequena biografia sobre nós. Eu espero que tenha alguma foto bem bonita, como a minha. Se não tiver, por favor, coloque uma foto aqui. Eu era muito guapo, não era? Ora, pois, as meninas da época eram loucas com meu charme. Mas vamos falar agora sobre Vasco da Gama. Este penteiro aí, isto, Vasco da Gama. Vasco da Gama também era um grande navegador. Isso. E o objetivo dele era chegar às Índias, né? Porque nas Índias, que hoje a gente fala, né, que é o país da Índia, né? E ali também na parte da África, lá existia muitas especiarias e tecidos para comprar, ora pois. E ele queria fazer essa viagem lucrativa. Vasco da Gama, né, acabou que ele errou um pouco o roteiro da sua viagem e acabou chegando em algumas ilhas que hoje, né, são chamadas de ilhas lá da América Central, né, um pouco acima aqui de nós do Brasil. Isto mesmo. Ele chegou a essas ilhas, foi no dia... Deixa eu ver aqui, gente. Porque eu não gostaria de falar, mas eu tenho que fazer uma cola aqui. Ele chegou no dia... Que dia, gente? Nossa, ele chegou primeiro do que eu, isso tudo. Esse livro está falando um absurdo, não? O quê? Está datado isto mesmo? Ora, pois. Cristóvão. É Cristóvão Colombo? É Cristóvão Colombo. Perdão. Vou falar primeiro de Cristóvão Colombo. Aquele afronte de pessoa, mas era um grande navegador, pois. Cristóvão Colombo estava querendo fazer as viagens para as Índias e acabou errando um pouco a trajetória de sua rota e acabou chegando a alguma das ilhas da América Central. Isso aconteceu aí neste ano, 1942. Muito bem, no dia 12 de outubro de 1942. Ele acabou tendo contato, né, com esses primeiros nativos. Mas acabou voltando para fazer, né, a sua verdadeira trajetória, que era chegar às Índias. Olha a foto aqui de Cristóvão Colombo. Ora pois. E depois também de Cristóvão Colombo, eu tenho que falar deste grande amigo aqui, que é o Vasco da Gama. Isto, Vasco da Gama. Vasco da Gama também foi um grande navegador. E o objetivo dele era contornar o continente africano. Isto, porque os reinos da Europa faziam muito comércio, né, com os reinos europeus. Isto. E ele contornou toda a Europa e acabou chegando num país que hoje chamamos de Índia, exatamente na cidade de Calicut. Dizem que esta viagem de Vasco da Gama, ela foi muito longa, mas foi uma das mais lucrativas que se teve na história. E agora é hora que rufam os tambores. Isso. De mim, Pedro Álvares Cabral, ora pois, o magnânimo, o supremo, o genial. Sou eu mesmo. A pedido do rei de Portugal, eu iniciei uma grande viagem, isto, para descobrir novas terras. E acabei, durante alguns meses, longos meses, que me deram até olheiras, acabei chegando aqui neste território no dia 21 de abril. 21 de abril não, gente. O que é isto? Esse livro está errado. É para me abrir direito? Nossa. O que está escrito aqui?
Olha, é isso mesmo. Nós avistamos a Terra no dia 21 de abril, mas só chegamos a pisar nesta terra maravilhosa, que hoje é o país de vocês, no dia 22 de abril de 1500. Isso. E acabou que eu tive um grande choque, ora pois, quando vi aquelas pessoas peladas em tribos, que hoje nós chamamos, né, de indígenas, índios, muito bem. Pois bem, viajar naquela época não era nada fácil, meus queridos pequeninos. Era uma viagem muito turbulenta. As tempestades. Fora isto, havia várias histórias sobre criaturas submarinas amaldiçoadas que poderiam engolir até mesmo nossas caravelas. Mas isso não amedrontava nem os meus marinheiros e toda a tripulação. Mas fora isso, tinha as doenças. Infelizmente, tinha as doenças. Havia uma doença que assombrava todas as navegações daquela época, que se chamava escorbuto. Isso, escorbuto. Põe o nome aí, por favor, professora. Escorbuto. Essa doença, ela ocasionava sangramento nas gengivas. E isso, as pessoas, os marinheiros da tripulação até perdiam os dentes durante essas viagens. E poderia ocasionar até a morte. Verdade? Verdade. E além disso, os alimentos eram muito fracionados. Tinha que ser tudo contado, porque como não havia nenhuma geladeira para conservar os alimentos, todos os alimentos azedavam e apodreciam. Não tinha como levar água. Levávamos vinho, né? Nossa alimentação era basicamente com vinho, carne salgada, porque a carne salgada ela não estragava. E às vezes levávamos alguns biscoitos e cereais, mas que infelizmente às vezes apodreciam ou às vezes estavam contaminadas pela urina ou fezes de rato. Exatamente. As condições de higiene não eram tão boas e acabavam que às vezes a bordo entravam essas criaturinhas que fazem o maior estrago. Pois bem, mas independente destas questões, nós avançamos e conseguimos, né, conhecer várias terras, vários povos e contribuir para a história do mundo. Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado de eu estar aqui com vocês presente. Se vocês quiserem, na próxima aula eu faço questão de voltar novamente. E eu já estou indo embora porque o marido da professora já está com ciúme de mim, porque eu sou muito guapo e muito belo. Então, pessoal, até a próxima. E eu espero que vocês tenham gostado. Ok, professora? A professora pediu para vocês lerem essas páginas que estão aqui e fazer as atividades propostas. Até mais! Um breve!